O sistema que falha. Instituições e políticas públicas. A Santa Teresa é classificada oficialmente como Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI, no jargão burocrático. Existe num limbo regulatório entre saúde pública, assistência social e iniciativa privada. A fiscalização é inconsistente, os padrões variam dramaticamente e a maioria das famílias que depositam seus idosos nesses lugares não tem a menor ideia do que realmente acontece depois que saem pelo portão. Maria Lúcia Rodrigues é coordenadora da Santa Teresa há 7 anos. Ela assumiu o cargo com idealismo, querendo fazer diferença na vida dos idosos. Hoje, aos 42 anos, carrega uma exaustão que vai além do físico. É o cansaço de lutar contra um sistema estruturalmente falho, onde cada pequena vitória é ofuscada por 10 derrotas. As pessoas acham que casas de repouso são todas iguais. Ela explica, sentada em seu pequeno escritório, abarrotado de papelada. Mas a diferença entre uma instituição boa e uma ruim pode ser literalmente a diferença entre dignidade e tortura. E o Brasil não tem fiscalização adequada para garantir padrões mínimos. Ela puxa uma pasta grossa repleta de regulamentações, normas da Anvisa, resoluções do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. São documentos bem intencionados que estabelecem parâmetros para tudo. Metragem mínima por residente, número de funcionários por idoso, requisitos de acessibilidade, protocolos de saúde. No papel, tudo parece adequado. Na prática, a maioria dessas normas é ignorada ou apenas parcialmente cumprida. Somos fiscalizados talvez uma vez por ano, Maria Lúcia continua, e sempre avisam com antecedência. Então temos tempo de arrumar tudo, treinar a equipe para dizer as coisas certas, esconder os problemas. Instituições realmente ruins fazem isso de forma muito mais intensa. Já ouvi histórias de lugares que drogam os residentes nos dias de fiscalização para que fiquem quietos e não reclamem. A Santa Teresa, segundo ela, está no meio do espectro. Não é excelente, mas também não é negligente. Faz o possível com os recursos disponíveis, que nunca são suficientes. A mensalidade que as famílias pagam, em média R$ 3.500, mal cobre custos operacionais. Funcionários são subremunerados, trabalham em turnos exaustivos, frequentemente sem treinamento adequado para lidar com as complexidades do cuidado geriátrico. Eu gostaria de contratar mais gente, pagar melhor, oferecer mais atividades. Maria Lúcia suspira. Mas as contas não fecham. Se aumentam muito os custos, as famílias não conseguem pagar e tiram os idosos daqui. E, sinceramente, muitos dos lugares para onde eles iriam são piores. O Brasil tem aproximadamente 7.000 instituições de longa permanência para idosos registradas. Mas especialistas estimam que existam pelo menos o dobro disso operando irregularmente, sem registro, sem fiscalização, sem qualquer controle. São depósitos humanos disfarçados de casas de repouso, lugares onde idosos vivem em condições degradantes, frequentemente vítimas de negligência ou até abuso direto. O Ministério Público de São Paulo realizou em 2023 uma força-tarefa visitando 100 instituições aleatórias na região metropolitana. Os resultados foram devastadores. 42 apresentavam irregularidades graves, superlotação, falta de profissionais qualificados, condições sanitárias inadequadas, restrição indevida de liberdade. 18 foram interditadas imediatamente. Os residentes dessas instituições foram transferidos para outros locais, frequentemente tão problemáticos quanto os anteriores, porque simplesmente não há alternativas suficientes. Dr. Eduardo Mendes, geriatra que trabalha como consultor visitando diversas ILPIs, testemunhou realidades que o assombram. Numa instituição na zona norte da cidade, ele encontrou 23 idosos dividindo 6 quartos, alguns dormindo em colchões no chão. A enfermagem consistia de 2 auxiliares sem qualificação formal para 40 residentes. Não havia médico regular, apenas visitas esporádicas quando alguém estava obviamente à beira da morte. Vi uma senhora com úlceras de pressão em estágio avançado, literalmente apodrecendo viva,
Ele relata, visivelmente perturbado mesmo anos depois. Ninguém havia notado ou se notou, não se importou o suficiente para tratar. Aquilo era tortura pura e simples. E era legal, tinha registro, pagava impostos. Mas o Dr. Eduardo também reconhece a complexidade do problema. Fechar instituições ruins significa despejar idosos vulneráveis de volta, em famílias que já não queriam ou não podiam cuidar deles. Apertar demais as regulamentações significa que muitas instituições fecharão por não conseguir arcar com os custos de conformidade. É um dilema sem soluções fáceis. O grande problema estrutural é que o Brasil não desenvolveu um sistema integrado de cuidado de longa duração. Países como Alemanha, Japão e Holanda criaram seguros sociais específicos para essa finalidade. Cidadãos contribuem ao longo da vida e, quando precisam de cuidados prolongados na velhice, o sistema público cobre total ou parcialmente os custos. No Brasil, cada família está sozinha. Quem tem dinheiro contrata cuidadores particulares ou paga instituições privadas. Quem não tem recorre ao SUS, que não foi projetado para cuidados de longa duração, ou a instituições filantrópicas superlotadas, ou simplesmente se vira como pode, frequentemente significando que algum membro da família, quase sempre uma mulher, abandona trabalho e vida pessoal para assumir o cuidado. A assistente social, Patrícia Nogueira, por coincidência de mesmo nome da filha de Américo, trabalha no sistema público há 15 anos. Ela é a pessoa que famílias desesperadas procuram quando não têm mais opções. E sua capacidade de ajudar é dolorosamente limitada. Recebo ligações todos os dias, ela conta. Famílias implorando por uma vaga numa ILPI pública. A lista de espera tem mais de 1000 nomes. Pessoas morrem esperando. Literalmente morrem na fila, esperando uma vaga que nunca chega. As poucas instituições públicas que existem estão perpetuamente lotadas com infraestrutura precária e recursos insuficientes. São geralmente antigas estruturas que foram adaptadas para receber idosos sem o design adequado para suas necessidades. Escadas íngremes, banheiros inacessíveis, quartos apertados, falta de áreas de convivência dignas. Patrícia lembra-se de um caso particularmente angustiante. Uma filha única cuidava sozinha da mãe com Alzheimer avançado. Trabalhava durante o dia, cuidava da mãe à noite, não dormia adequadamente há anos. Estava literalmente entrando em colapso físico e mental. Procurou ajuda desesperadamente. Não havia vagas em instituições públicas, não tinha recursos para particulares. Programas de apoio domiciliar eram insuficientes. 3 meses depois recebi a notícia. Patrícia relata, os olhos marejados. A mãe havia morrido. Causa oficial, pneumonia. Causa real, negligência involuntária de uma cuidadora exausta que não tinha mais condições de oferecer os cuidados necessários. Aquela mulher destruiu a própria saúde, tentando fazer o impossível, e ainda assim não foi suficiente. E ela agora carrega a culpa da morte da mãe. Histórias como essa se repetem diariamente no Brasil. São as vítimas invisíveis de um sistema que simplesmente não existe. O cuidado de idosos foi terceirizado para famílias sem dar-lhes ferramentas, suporte ou recursos para executar essa tarefa. Alguns países europeus implementaram modelos interessantes. Na Holanda, surgiram as vilas de demência, comunidades fechadas projetadas para parecer bairros normais, onde pessoas com demência podem viver com relativa autonomia em ambiente seguro. Na Dinamarca, desenvolveram modelos de co-housing intergeracional, onde idosos vivem em comunidades integradas com famílias jovens, criando redes de suporte mútuo. No Brasil, algumas iniciativas pontuais tentam inovar. Em Porto Alegre, uma ILPI implementou o modelo de apartamentos assistidos, onde idosos têm mais autonomia e privacidade, mas com suporte médico disponível. Em São Paulo, um projeto experimental criou uma creche para crianças dentro de uma casa de repouso, promovendo interação intergeracional que beneficia ambos os grupos. Mas são exceções. A vasta maioria das instituições brasileiras opera no modelo antiquado de hospitalização permanente. Corredores, quartos compartilhados, rotinas rígidas, despersonalização. Maria Lúcia, da Santa Teresa, sonha com reformas.